Eu sou o Clemerson Ruivo e muito bem-vindo ao primeiro episódio do 365 Podcasts. Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Primeiro, porque eu preciso me apresentar para vocês. Segundo, eu preciso contar mais ou menos como surgiu essa ideia. E terceiro, essa primeira semana vai ter um podcast a mais, porque se eu preciso encaixar isso semanalmente, 7 podcasts por semana, uma semana tinha que estar com 8 episódios, então eu escolhi ser a primeira semana. Começando por me apresentar, eu sou o Clemerson. Eu comecei a ouvir podcasts recentemente, faz uns 2-3 anos aí que eu ouço podcasts, e eu me tornei um viciado pela mídia. Chegou um ponto aqui que eu tava com 200 podcasts assinados, e eu olhei e falei, tenho 200 podcasts de qualidade, então eu vou compartilhar isso com quem quer também ouvir, e quem sabe apresentar para novas pessoas, e assim surgiu aí o 365 Podcasts. Onde eu vou ouvir um podcast por dia, um podcast diferente, não é um episódio diferente, é um podcast diferente, e vou contar para vocês tudo que eu tô ouvindo. Quem quiser acompanhar esse projeto aí diariamente, pode seguir o Bloco 1 lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é tudo o Bloco 01. Se você seguir lá, você vai ver todos os dias eu postando tudo que eu tô fazendo, quais são os episódios do dia, e daí no final de semana, na sexta-feira, sempre vai sair esse vídeo aqui contando e também dando dicas de episódios dos podcasts que eu ouvi. Caso você tenha um podcast ou queira indicar o seu podcast favorito, fica à vontade, dá um pulinho lá no Twitter e no Instagram e deixa sua mensagem. Eu só tenho 3 regrinhas básicas aí para fazer uma indicação aqui, para ouvir esse podcast. Primeiro, ele tem que ser em português. Por quê? Porque eu quero fazer com que as pessoas do Brasil ouçam mais podcasts, fazer esse projeto também uma forma de divulgar o podcast para o Brasil, então nada mais justo que ser um podcast em português. Segundo, o podcast tem que estar ativo no momento que eu for fazer a indicação. Então, é um podcast que já não está mais publicando episódios novos, paciência, não vai ter como. Outra coisa é que o podcast ele tem que ter no mínimo 10 episódios divulgados no momento da indicação. Por quê? Porque para eu saber que é um projeto aí que está em andamento, é um projeto que as pessoas estão levando a sério, não é um projeto qualquer. Vai existir exceções? Vai sim, mas são projetos que ou eu conheço quem está produzindo, ou eu conheço a fonte do projeto e eu sei que é um projeto que vai ser levado a sério e que não vai acabar daqui a pouco, porque as pessoas simplesmente não estão a fim mais de se dedicar a isso. Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro podcast. E o primeiro podcast do 365 Podcasts é o Loop Matinal lá do Marcos Mendes. Esse é o podcast diário do Loop Infinito, onde o Marcos Mendes traz as notícias mais importantes da tecnologia, um episódiozinho curto, 15 minutos aí, Marcos Mendes sempre com humor ácido, sempre com muito conhecimento, trazendo muita informação, sempre tem um background, e ele serviu de inspiração até para um outro projeto que eu tive, isso aí é uma outra história, conto outro dia. Mas é um podcast de muita qualidade, já está com mais de 700 episódios divulgados, e o Marcos Mendes tem uma liberdade muito grande dentro desse podcast, então sempre uma informação confiável, nunca voltada com um único prisma. E eu não vou dar nenhuma indicação de episódio, porque não faz sentido, é um podcast de notícia. A indicação é o episódio de hoje, vai lá e ouça o episódio mais recente do Loop Matinal, que com certeza você vai começar a se atualizar de uma forma muito boa sobre tecnologia. E o podcast número 2 aqui do 365 Podcasts é o Podcrastinadores. É um podcast que reúne uma galera bem divertida para falar sobre séries e filmes de uma forma... Às vezes eles falam de filme da semana, esse tipo de coisa, mas o mais normal deles é ter alguns temas específicos, do tipo os caras, os filmes de duplas, os filmes, os gadgets, os carros, esse tipo de coisa, é muito interessante. Bom, de indicação aqui do episódio do Podcrastinadores, eu vou deixar para vocês ouvirem o Podcast Awards. É um episódio que eles fazem todo começo de ano, premiando os melhores do ano passado. Isso mesmo, uma premiação que tem muito mais garbo e elegância que o Oscar. Fica aí a dica, o link para esse episódio vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com todos os próximos episódios que eu indicar. Partindo para o número 3, o podcast que eu vou indicar aqui é o Ultra Geek, comandados pelo professor Mauri e pelo Tato Tarkan. O episódio é todo esse mundo geek de uma forma muito divertida, eles fazem coisas bem diferenciadas, eles conversam sobre celular, conversam sobre tecnologia, conversam sobre história. É muito, mas muito variado as coisas que acontecem dentro desse podcast, mas sempre com muita diversão e informação. E o episódio que eu vou deixar indicado aqui para vocês ouvirem deles é o episódio 338, onde eles fazem uma biografia do Darth Vader. Só que não é uma biografia contando o que a gente sabe como se a gente fosse espectador dos filmes. Eles fazem uma simulação de como se isso fosse uma história real e eles discutem como se fossem historiadores de verdade. Ficou muito divertido, muito engraçado e também muito informativo. Então vai lá e ouça. O quarto podcast que eu indico aqui é o Tecnocast lá do Tecnoblog. Quem comanda esse podcast aí é o Thiago Mobilon, o cara manja muito de tecnologia e todas as pessoas que estão à volta dele também. Então eles acabam discutindo não coisas específicas da tecnologia, mas os impactos da tecnologia no dia a dia, no futuro, esse tipo de coisa.
E tem, obviamente, seus episódiozinhos mais engraçadelos, mais soltos, etc e tal. Mas ainda assim, cara, se você quiser ficar atualizado com informações de tecnologia e opiniões de tecnologia, esses caras são referência. E o episódio que eu vou indicar aqui do Tecnocast é o episódio 92, onde eles falam de celulares nostálgicos. Isso mesmo, eles pegam para discutir aí quais foram os celulares que eles lembravam aí do passado deles, esse tipo de coisa. O número 5 que eu indico aqui é o podcast Entre Fraldas, um podcast sobre paternidade, como o próprio Rodrigo Cornélio e o Marcelo Cafeiro falam. É um podcast para troca de experiências sobre paternidade e muitas outras coisas. Eles fazem episódios muito específicos sobre alguns temas. Recentemente eles fizeram um episódio sobre alienação parental, muito bom mesmo. Vale a pena todos os episódios dele, você que é pai, você que é mãe, ouvir o que eles falam ali. Traz muita informação pro dia a dia, uma troca de experiência mesmo. Às vezes você pode discordar, às vezes você pode concordar, mas o lance é esse. Se você concordar com tudo que eles falam, não tem necessidade de você ouvir o que eles têm pra falar, né? Então é bom ter essa troca aí com o podcast que você tá ouvindo. E o episódio que eu vou indicar deles aqui é o episódio 105, o episódio Hora do Recreio, canais do YouTube. O Entre Fraldas, eles têm alguns episódios que são algumas séries. Tem uma Amada ou Cagada, em que eles pegam notícias recentes e discutem qual que é a validade disso pro pai, pra mãe ou pra comunidade em geral, e eles classificam como mamada ou cagada. E o Hora do Recreio é um episódio onde eles fazem indicações, onde eles comentam alguma coisa e dão algumas notinhas aí. E o episódio Canais do YouTube, o episódio 105, eles indicaram bons canais de YouTube para que a criançada e até mesmo o pai e mãe possam acompanhar. Vale muito a pena você conferir esse episódio. E o sexto cara que eu vou indicar aqui é o Sabre da Nós podcast, um podcast com uma pegada nostálgica muito legal. Ele é comandado pelo Marcos e pelo Fábio Moreira, mas acompanhado aí regularmente pela Thaís e pelo Rafael. Eles fazem discussões aí que tracam muita ideia sobre a opinião de quem é das antigas com a opinião de quem é mais novo. O Rafael, eles costumam brincar com o Rafael Millennial e eles acabam pegando várias coisas aí pra discutir e trazer essa opinião de uma pessoa mais jovem como o Rafael. Já participei lá de vários episódios, eu vou deixar alguns links aqui, mas o episódio que eu vou indicar pra vocês é o Sabre da Nós 206, onde eles discutem o clássico do Alien, o Alien, o Oitavo Passageiro, e eles conversam sobre esse filme aí com uma visão antiga e com uma visão nova também. Um episódio muito divertido e também que vale a pena você assistir o filme depois de ouvir. No número 7, que deveria ser o final da semana, mas não é, eu trago pra vocês o Confábulas, um podcast lá de um brother meu, o Bergs, um cara muito gente boa, um cara que gosta muito de falar sobre a vida, e ele criou esse podcast recentemente, deve ter uns 5, 6 meses aí no máximo, mas é um podcast pra contar experiências, pra contar história. Eu costumo falar, esses dias a gente tava conversando no Twitter, e eu falei que é um alívio na podosfera, um lugar onde todo mundo tem que ter uma opinião, esse tipo de coisa, não que isso seja ruim, mas é legal ter um podcast que vem e só troca uma experiência, conta sem pretensão nenhuma o que as pessoas estão vivendo, e isso é muito, mas muito legal mesmo. Eu adoro o Confábulas, e o episódio que eu vou deixar indicado aqui do Confábulas é o episódio 9, o Somos Forjados para Ser Homens, onde o Bergs conversa com uma galera mais nova e mais velha aí, para conversar sobre como que é a nossa educação e como a gente sempre foi educado para ser aquele homão, etc e tal. E fechando aqui os 8 podcasts da semana, o último podcast dessa primeira semana, que é a semana dos meus podcasts favoritos, é o Braincast, comandado lá pelo Carlos Merigo, só que agora quem tá comandando é a Juva Lauer, porque o Carlos Merigo tá de férias. Então esse podcast, ele atualiza você de um jeito muito legal. Ele sempre pega algumas coisas aí do dia a dia, como polêmicas do YouTube, Elon Musk, esse tipo de coisa, e discute com um pessoal muito bem gabaritado sobre qual que é o impacto disso tudo na sociedade. O podcast tem muita gente, tem um pessoal muito diferenciado, opiniões diversificadas, então sempre tem boas discussões, sempre tem convidados muito gabaritados, então vale a pena usar esse podcast para você se atualizar. E apesar de ser comandado por gente do mercado publicitário, ele serve para todo mundo. Eu acho que ele sempre fala de coisas muito atualizadas e que fazem muito sentido para todas as pessoas. E o episódio que eu vou deixar indicado para vocês aqui do Braincast é o episódio 265, que é o episódio Dilemas e Regras da Publicidade Infantil. Eles pegaram algum tempo atrás aí, um youtuber falou sobre o fato de levar crianças para o mercado para fomentar o consumo, e eles acabaram discutindo, fazendo uma discussão sobre regras de publicidade
em cima disso. Quer acompanhar aqui o 365 Podcasts diariamente? Acompanhe o Bloco 1 no Facebook, Twitter e Instagram. É tudo o Bloco 01, não deixa de acompanhar. E por fim, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, marcar a sinetinha para receber aviso de quando tiver um episódio novo. Assim, toda semana você vai saber quando sair um videozinho aí indicando 7 novos podcasts. E também não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. E até a próxima semana.